Bem, vamos viajar até ao verão de 2004. Foi o momento em que o mundo do futebol simplesmente parou para testemunhar o que parecia impossível. É uma daquelas histórias que desafia toda e qualquer lógica, sabem? Um azarão improvável que, contra tudo e contra todos, reescreveu o destino. Preparem-se porque esta é a incrível história do milagre grego no Euro 2004. E a pergunta que fica no ar, mesmo passados tantos anos, é esta: como é que a maior zebra da história do futebol moderno foi acontecer justamente em Portugal? Como é que uma equipa que era vista como uma mera participante conseguiu conquistar a Europa contra todas as probabilidades? Ora, o cenário era perfeito. Estávamos em Portugal, que recebia o Campeonato Europeu pela primeira vez. O país estava absolutamente em festa. Imaginem só, estádios novinhos em folha, ruas cheias de bandeiras. A própria UEFA disse que foi o Euro mais bem organizado de sempre. Estava tudo, mas tudo mesmo, preparado para a festa dos heróis da casa. E no centro de tudo isto tínhamos um contraste clássico. De um lado, Portugal, o anfitrião, um dos grandes favoritos com aquela missão de ouro, vencer em casa. E do outro lado, a Grécia, uma seleção com um historial, bem, modesto, para ser simpático. Chegava sem pressão nenhuma, sem qualquer tipo de expectativa. E olhem bem para a equipa portuguesa. Era de assustar. A chamada geração de ouro, com estrelas mundiais como Luís Figo, Rui Costa, Deco e, ainda por cima, o miúdo de 19 anos que dava nas vistas chamado Cristiano Ronaldo. O talento era imenso e, claro, a responsabilidade de corresponder às esperanças de uma nação inteira era gigante. E do outro lado, bem, as probabilidades dizem tudo, não é? Eram de 150 para 1. 150 para 1. Para que se tenha uma ideia da coisa, os próprios jogadores gregos, antes do torneio, só queriam, vá lá, uma vitória, só para não fazer má figura. Portanto, ninguém, mas mesmo ninguém, os via como candidatos a, rigorosamente, nada. E esta história completamente improvável começou logo no primeiro dia. O destino, com sua ironia, quis juntar os nossos dois protagonistas logo no jogo de abertura do torneio. O Estádio do Dragão, no Porto, estava ao rubro, mas o silêncio não demorou a chegar. Logo aos 7 minutos, golo de Karagounis para a Grécia. Um choque. No início da segunda parte, penalti para a Grécia e Basinas não perdoa. O gol de Cristiano Ronaldo, já mesmo a acabar, nos descontos, bem, serviu apenas de consolação. O resultado final foi um autêntico terremoto no mundo do futebol. Pela primeira vez na história de um europeu, o país anfitrião perdia o jogo inaugural. Mal sabíamos nós que este era apenas o primeiro capítulo de uma saga absolutamente inesquecível. Depois daquele primeiro embate, as duas seleções seguiram caminhos completamente diferentes. Mas, por um capricho do destino, esses caminhos iam voltar a cruzar-se no momento mais importante de todos. Portugal, por seu lado, recuperou daquele choque inicial de uma forma brilhante. Venceu a Rússia, venceu a vizinha Espanha e acabou em primeiro do grupo. Depois, na fase a eliminar, ultrapassou a Inglaterra num jogo épico, decidido nos penaltis, e nas meias finais despachou os Países Baixos. Portugal chegava à final com o país inteiro a sonhar acordado. Já a Grécia escreveu uma verdadeira odisseia. Passou o grupo em segundo lugar, deixando a Espanha para trás por causa dos golos marcados. E a partir daí, sob o comando do mestre tático alemão Otto Regala, começou a derrubar gigantes, um por um, com uma disciplina de ferro. 1-0 contra a França, a campeão em título de Zidane, e 1-0 contra a República Checa, que era uma das melhores equipas do torneio, com um gol de prata no prolongamento. Sempre 1-0. Claro que este estilo de jogo não conquistou muitos fãs. A tática deles, baseada numa defesa que parecia uma muralha e num pragmatismo total, foi logo apelidada de anti-futebol. Choviam críticas a dizer que não davam espetáculo, mas a verdade é que, enquanto os outros jogavam bonito e iam para casa, a Grécia de Reáchel continuava a vencer. E assim chegamos ao dia 4 de julho de 2004. O Estádio da Luz, em Lisboa, ia ser o palco de uma final que ninguém, mas absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Era o reencontro entre o anfitrião ferido no orgulho e o azarão que se recusava a cair. Ora, a história do jogo. Bem, essa foi clara desde o primeiro apito. Tínhamos Portugal, claro, a jogar em casa, com mais de 60 mil pessoas a empurrar a equipa, a dominar a bola, a atacar, sem parar. E do outro lado, a Grécia. Fiel a si mesma, a defender com uma organização. Olhem, era uma coisa incrível, uma disciplina de ferro. À espera. Sempre à espera daquela única oportunidade. E essa oportunidade chegou. Minuto 57. Um momento que ficaria gravado para sempre na história do futebol europeu. A eficácia grega foi cirúrgica. Pensem nisto. No único pontapé de canto que a Grécia teve durante os 90 minutos, Angelos Charisteia sobe mais alto que toda a gente
e de cabeça faz o impensável. A Grécia estava na frente do marcador. Portugal tentou de tudo, carregou com tudo o que tinha, mas a muralha grega não cedeu um centímetro. O apito final soou e o impossível tornou-se realidade. A Grécia era campeã da Europa. Aquela imagem de um jovem Cristiano Ronaldo a chorar no relvado, bem, espelhava a dor de um país inteiro. Mas, afinal, quem foram os heróis desta história épica? Que jogadores é que se tornaram imortais naquele verão de 2004? A equipe ideal do torneio, escolhida pela UEFA, mostrou bem quem mandou naquele Euro. A Grécia meteu lá 5 jogadores, incluindo o guarda-redes Nikopoulos, os defesas Delas e Seitaridis, o capitão Zagorakis e, claro, o herói da final, Charisteas. Portugal também teve o seu reconhecimento com 4 jogadores na equipa, Ricardo Carvalho, Maniche, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. Mas o prémio de melhor jogador do torneio só podia ir para um. E foi, sem surpresa nenhuma, para o capitão grego, Theodoros Zagorakis. Ele era o motor, a alma, a personificação da incrível determinação e do espírito de equipa daquela seleção. Um verdadeiro líder que levantou a taça em Lisboa. 20 anos depois, a discussão continua. A vitória da Grécia em 2004 foi talvez a maior surpresa, o maior milagre da história do futebol de seleções. É a prova de que neste desporto fantástico, a união, a tática e a fé podem às vezes superar o talento puro e individual. E assim termina uma das jornadas mais inacreditáveis da história do futebol. Se gostaram de recordar esta epopeia connosco, considerem apoiar o nosso trabalho. É muito importante. Deixem um like que ajuda imenso o nosso trabalho a chegar a mais gente. E claro, subscrevam o canal para não perderem as próximas histórias que temos para contar. E agora, quero saber o que pensam? Comentem aí em baixo. Foi mesmo o maior milagre de sempre? E se conhecerem alguém que adora estas histórias de futebol, partilhem. Um grande abraço e até à próxima.